Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. A gente começa, como sempre, olhando os números locais. A gente teve uma semana onde o Bovespa encerrou em alta de 2,99%, cotado a 118.757 pontos. O desempenho positivo do índice foi impulsionado por fatores domésticos, como dados de inflação, e internacionais, com a divulgação do CPI nos Estados Unidos e aumento de preço das commodities e estímulos na economia chinesa. No Brasil, o principal destaque foi a divulgação do IPCA de julho. O indicador subiu 0,23% na comparação mensal, número abaixo do consenso de mercado, e reforçou o cenário de desinflação no país. Destaque para sinais de alívio de serviços subjacentes. Agentes do mercado estavam atentos aos dados de inflação no contexto da reunião de decisão de juros do Copom para esta semana, e o resultado animou o mercado doméstico após a divulgação. Com isso, o Ibovespa acumula ganhos de 2,61% no mês e nossas estratégias acompanham a performance. BTG 10 Sim sobe 2,80%, BTG Dividendo sobe 3,66% e BTG Small Cap sobe 3,71% no mês de setembro. Passando agora para o cenário internacional, na quarta-feira, dados de inflação ao consumidor, CPI, nos Estados Unidos mostraram que o preço de desinflação no país segue avançando, o que reforçou expectativas de um possível alívio no aperto monetário promovido pelo Federal Reserve. Na zona do euro, o Banco Central Europeu, em decisão apertada, aumentou a taxa de juros na região em 0,25 ponto percentual, elevando as taxas de depósito, empréstimo e refinanciamento para 4%, 4,75% e 4,5%, respectivamente. É o maior patamar desde a criação do euro em 1999. No entanto, a comunicação que acompanha a decisão sinalizou que esse deve ser a última alta do ciclo, gerando algum otimismo para o mercado. O comunicado oficial do Banco Central Europeu acrescentou, contudo, que as taxas de juros serão mantidas nos níveis atuais por um período suficientemente longo para conter a inflação. E na China, dados positivos de produção industrial e vendas do varejo, que subiram 4,5% e 4,6%, respectivamente, também levou otimismo aos mercados na semana. A gradual melhora dos dados econômicos, atrelada à expectativa de novos estímulos econômicos do governo chinês, impulsionaram o preço das commodities, que contribuíram para a boa performance da Bolsa Brasileira. E o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, apresentou queda de 0,19% na semana. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de menos 1,3%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de menos 0,16% na semana. Na parte de moedas, o dólar voltou a fechar em queda frente ao real, com uma desvalorização de 2,42% na semana, cotada a R$ 4,87. No entanto, o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, fechou a semana em alta, com ganhos de 0,26% na semana. No mundo das criptos, a semana foi positiva para as principais criptomoedas, com a entrada da Franklin Templeton na lista de grandes instituições financeiras tradicionais que querem seu próprio ETF como exposição direta ao Bitcoin. E com isso, a moeda voltou a fechar em campo positivo, com valorização de 2,85% na semana. O Ethereum acompanhou o mesmo movimento, avançando 0,86%. Chamo agora o Thiago Tavares para comentar um pouquinho da curva de juros futuro para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aí, a gente, mesmo com uma alta ali diária na sexta-feira, ali, as taxas locais exibiram um ligeiro recuo ali ao longo da semana, alguns dias antes da decisão da política monetária ali do Banco Central, né? Então, na quarta-feira. Alguns fatores ali que ajudaram ali essa queda foram ali o real se valorizando frente ao dólar e o IPCA abaixo das estimativas do mercado e dados da inflação nos Estados Unidos em linha ali com a expectativa de consenso, né? Então, assim, ali os DIs fecharam essa semana, o DI 24 ele teve uma queda de menos 0,45, né? Fechando a semana em 12,29. DI 25 uma queda ali de menos 1,14, fechando a semana em 10,42. DI 27 uma queda de menos 1,2, fechando 10,33 a semana. E o DI 29 uma ligeira queda de menos 0,46,
fechando ali a semana em 10,91. Então, com bons desempenhos ali dos ativos emergentes ao redor do mundo ali, ajudaram os juros futuros do Brasil a fecharem o início da semana em queda ao longo de toda a estrutura da curva, né? Então, a segunda-feira ali foi bem positiva para o real, que continuou ali durante a última semana, e com isso ele acabou se valorizando mais de 1% frente ao dólar na segunda-feira, e assim acabou contribuindo para uma retirada de prêmios embutidos recente nas taxas locais, né? Então, à medida que os investidores também estavam aguardando ali o dado do IPCA referente ao mês de agosto, que foram divulgados ali na terça-feira, o número veio ali menor do que o esperado, né? Então, a abertura dos dados ali do IPCA do mês de agosto trouxe uma composição bastante favorável, ao exibir aí uma desaceleração nos componentes relacionados à inflação de serviço. Nesse contexto ali, os operadores retiraram parcialmente prêmio de risco que vinham sendo embutidos nos juros locais nos últimos dias, né? Então, com isso ali, o IPCA avançou 0,23% no mês de agosto, abaixo da mediana ali de 0,29 das projeções ali de 36 instituições financeiras. O número também ficou aquém do piso das estimativas, que iam de 0,24 a 0,4, né? Então, após a surpresa positiva também ali com os dados do IPCA, né? Na quarta-feira, a sessão foi marcada pela divulgação dos dados de inflação consumidor nos Estados Unidos. Maior surpresa ali ficou com um núcleo de inflação que foi de 0,3 na base mensal, ante a expectativa de 0,2, né? Então, aí, ainda com que a leitura acima do esperado do número de inflação nos Estados Unidos não elimine a possibilidade de uma alta de juros pelo Fed em novembro, os rendimentos ali dos Treasuries exibiram algum alívio após o indicador, né? Então, assim, os juros do T-Note de 2 anos caiu de 0,5,041 para 4,099, enquanto o T-Note ali de 10 anos recuou de 4,28 para 4,25, né? E na agenda semanal ali, eu acho que os olhos estarão voltados ali para a super quarta, né, onde serão divulgados a taxa de juros no Brasil e Estados Unidos, né? Então, por aqui o esperado por analista é que o Banco Central corte novamente a Selic em 50 pontos base, né, para 12,75. A decisão acontece ali após o fechamento do pregão no dia 20, né? Então, a quarta-feira, por volta das 18h30, a gente já tem ali a divulgação pelo Banco Central. E nos Estados Unidos, que está em outro momento do ciclo ali, o consenso prevê que a taxa continue aonde está no intervalo que vai de 5 a 5,25. Então, a decisão do Banco Central americano sai às 15 horas, né? E Jerome Powell, presidente do Fed, fala com a imprensa ali na sequência. Tá bom? Obrigado, Gustavo.